Vamos agradecer a Deus, mais um dia que se inicia nessa nossa passagem pela terra, em que abraçamos e somos abraçados pelo Consolador que Jesus nos promete. Nas palavras registradas pelo evangelista João, quando no capítulo 14, versículos 15 e 16, esse evangelista nos diz que se vós me amais, observareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Que bendita doutrina espírita, que nos consola, nos orienta, nos conduzindo na direção do Cristo. Vamos agradecer por termos recebido do Cristo mais 24 horas de presente, horas, onde estaremos buscando o esclarecimento a respeito dessa faculdade que nos coloca em intercâmbio com os planos maiores. Essa faculdade que possibilita a comunicação com a casa espiritual. Essa faculdade que já era portada no contexto bíblico pelos próprios profetas. Pois os profetas bíblicos interagiam com o plano maior. Senhor, nós não temos palavras para te agradecer mais essa oportunidade de encontro com amigos para buscar conhecimento da doutrina espírita, para buscar conhecimento da mediunidade, à luz do Evangelho, à luz da caridade. Nós estamos sempre buscando, Senhor, entender para poder usar de forma cada vez mais organizada, de forma cada vez mais educada. Que a tua paz nos envolva nesse estudo e, de acordo com os nossos méritos, em todos os momentos da nossa vida. E que nós possamos crescer, caminhando na tua direção, através da purificação espiritual.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 8 do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que nós não nos cansamos de repetir, isso precisa ficar muito claro. Nós precisamos dar os méritos a quem os tem realmente. Como nós sabemos, o livro Estudando a Mediunidade, ele é um comentário a respeito de uma outra obra. Martins Peralva está estudando e comentando o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então nós não podemos nos esquecer desse detalhe. Estamos adentrando o capítulo 8, chamado de Tomadas Mentais. E Martins Peralva nos diz o seguinte: o capítulo 6 do livro Ora em Estudo, evidentemente o livro de André Luiz, apresenta problemas de suma importância para todos os que nos achamos empenhados no esforço de autorrenovação com o Mestre. Peralva nos dizendo que o capítulo 6 do livro de André Luiz traz pontos importantes para nós que estamos em esforço de renovação, de reforma íntima, nessa caminhada evolutiva na direção do Cristo. Lembrando as palavras do codificador no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho usado muito essas palavras nas singelas preleções que tenho feito pelas casas espíritas, pelos estudos. Me perdoem se eu estiver ficando repetitivo. Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Portanto, certamente, no 8º capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos estar conversando sobre moral, sobre a importância desse fator na nossa vida, não só na vida do médium, mas na vida de todo aquele cristão, e até extrapolando o conceito, de todo aquele filho de Deus que almeja a purificação. E o Peralva continua: analisando aquele magistral capítulo, melhor se consolidou velha impressão que, em vários casos, nem sempre o obsessor é o desencarnado, mas sim o encarnado. O comentário do Peralva aqui ele é extremamente válido, porque a maioria de nós só considera a obsessão na sua forma mais usual, ou pelo menos na sua forma mais comentada. A maioria de nós só pensa na obsessão de um desencarnado para um encarnado, que é a forma mais comentada, é aquela que nós podemos ajudar de forma mais ostensiva nas casas espíritas. Porque os grupos mediúnicos, os grupos de desobsessão, atuam diretamente sobre esse tipo de obsessão, trazendo essas entidades para se manifestar.
Mas nós não podemos esquecer que obsessão não se limita a isso. Além da obsessão de desencarnado para encarnado, existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. Então, no plano espiritual, espíritos se perseguem. E os planos de vingança continuam valendo no plano maior. Se os dois espíritos envolvidos numa trama ainda estiverem arraigados nessa situação emocional e mental, e os dois estiverem no plano espiritual, os dois estiverem desencarnados, portanto, no plano espiritual a obsessão continua. Então, além da obsessão de desencarnado para encarnado, existe a de desencarnado para desencarnado. Isso quando a obsessão parte do plano espiritual. Porque a obsessão pode partir do plano físico. Existe também a obsessão de encarnado para encarnado. Existem pessoas encarnadas, evidentemente, que não abrem mão de ter a companhia de outra pessoa. Podemos citar como exemplo de obsessão de encarnado para encarnado aquelas pessoas que têm aquele amor desequilibrado, que não abrem mão. Se não for meu ou se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Quantos casos nós vemos assim nos romances espíritas? É a obsessão de encarnado para encarnado. Que não conseguem perdoar um encarnado. Então, mesmo que não esteja próximo, em termos físicos, em termos geográficos, existe aquela pressão, existe aquela troca de energia intensa. A Cláudia está complementando aqui. André, vamos entrar no assunto dos ovoides ou não? Porque é uma obsessão que pode ser de desencarnado para desencarnado. Eu não sei se o capítulo vai abordar o ovoide, Cláudia, mas que é uma obsessão de desencarnado para desencarnado, você não tem a dúvida. Pode ser de desencarnado para encarnado também, porque o ovoide ele pode grudar. Não sei se eu vou usar o termo correto, mas eu vou facilitar. Ele pode grudar, ele pode se acoplar no perispírito de um encarnado também. Mas nós vemos isso principalmente no livro Libertação e no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. É por isso que eu acho que o Peralva não vai entrar no assunto aqui, mas foi muito bem lembrado pela Cláudia. O Arnaldo complementa também, ó. Às vezes pode ser implantado também. Às vezes não é vontade do próprio ovoide. Às vezes é um terceiro componente da situação, um terceiro componente do problema, implantando esse ovoide. Mas é uma obsessão. Porque o ovoide, ele deforma o seu corpo espiritual por causa de paranoia, por causa de pensamento fixo. E o perispírito, ele responde ao mundo mental do espírito. Então o pensamento ele é tão repetitivo que ele acaba retraindo, ele acaba deformando o corpo espiritual daquele ser. Tem mais ou menos o tamanho do crânio de uma criança.
Dom Jorge, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, está usando o termo mais técnico, monoideísmo ou monodeísmo, é a mesma coisa. O Arnaldo traz para a gente também. André, mesmo falando em obsessão, podemos lembrar das sintonias de uma simples sugestão até os casos mais graves, certo? Com certeza. Que nós não podemos pensar em obsessão apenas no sentido de vingança. Uma simples sugestão, uma brincadeira feita fora de hora, tudo isso pode desencadear problemas obsessivos seríssimos. E no último caso de obsessão que eu não posso deixar passar, para encerrar o comentário aqui, existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. Por exemplo, aqueles encarnados que perderam um ente querido e não abrem mão dele. Tem N exemplos, nós estamos citando assim o mais fácil de entender, para todo mundo poder acompanhar o raciocínio. Então, o encarnado também pode obsedar o desencarnado, quando a gente não abre mão das pessoas que partiram. Envolve aquelas pessoas que choram muito quando perdem um ente muito próximo por revolta. Não as que choram por saudade, porque Chico Xavier chegou a dizer pra gente no Pinga Fogo que a lágrima de saudade ela é muito bem recebida no plano maior por aqueles que partiram. Mas a lágrima de revolta atrapalha o desencarnado, como atrapalha também o encarnado. Nós precisamos pensar nisso. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta ou alguma colocação aqui. A Fabi nos perguntando, você saberia como ocorre ou como se chega ao estado de ovoide? Fabi, como nós já dissemos, o perispírito responde de forma direta ao pensamento do seu dono, se é que eu posso me expressar dessa forma. Então é o pensamento fixo, é o monodeísmo ou monoideísmo, como o Dom Jorge lá de São Gonçalo, no Rio, nos disse um pouquinho para cima na sua colocação, que faz com que se deforme, é uma deformação, o termo técnico é dismorfia, é uma deformação do perispírito. Porque muitas vezes o ovoide, ele só tem na mente dele, a única coisa que ele tem na cabeça é a vingança. Ele não consegue pensar em mais nada. E quantas vezes nós vemos em reunião mediúnica, Fabi, quando ele se arrepende, ele chora copiosamente e diz o seguinte: minha mãe está aqui do meu lado. E ela está dizendo que sempre esteve, mas eu estava tão fechado na minha vingança que eu não sentia, eu não percebia. Então, o que é a ovoidização? É uma deformação do perispírito pelo pensamento fixo, pela paranoia, pelo monodeísmo, ideia fixa, do espírito. No caso, invariavelmente, no caso do ovoide, tem que ser um desencarnado. E como nós comentamos alguns estudos, o encarnado não tem como ovoidizar por causa do corpo. O corpo físico não permite a ovoidização. Só que se nós tivermos o mesmo pensamento fixo, nós encarnados, a gente vai ficar doente. A gente não consegue deformar o perispírito por causa do corpo, que vai manter a forma humana. Mas nós vamos ficar doentes. O corpo vai
responder de forma negativa. Porque tanto Emmanuel como Joana de Ângeles nos trazem o tempo todo que o corpo responde às nossas emissões mentais através do perispírito. É justamente o corpo espiritual que faz com que as ondas mentais, as ondas energéticas emitidas pelo espírito, inundem as ondas mentais emitidas pelo espírito inundem o perispírito e, antes de se espalharem em todas as direções, inundem também o corpo físico. Se eu estiver muito bem, eu vou fazer bem para o meu corpo. Agora, se eu estiver mal, eu vou fazer mal para mim mesmo. A Rivânia está nos pedindo, ó, aborde um pouquinho a expressão prisão mental. Faz parte do monoideísmo. Porque às vezes a pessoa é tão apegada a uma coisa que ela não consegue sair daquele círculo vicioso das suas ideias. Ele vai falar sobre isso pra gente. Ainda nessa página ele vai tocar nesse assunto. E acaba virando uma prisão mesmo. Mas poeticamente, nós podemos dizer, é uma prisão sem grade. E como já nos foi dito nos capítulos anteriores, nós vamos alimentando energeticamente essa prisão. E atraindo entidades nessa sintonia. Mas quem que vai alimentando essa prisão? Nós mesmos. Nós vamos voltar para esse assunto, tá, gente? A Rivane pediu para a gente tocar, nós tocamos, mas nós vamos voltar ainda. A Elvira Lemos, lá de Vitória, no Espírito Santo, está nos pedindo para... Está nos perguntando, é um obsessor obsessivo? Não tem como ser obsessor não obsessivo, né? Todas essas obsessões, embora muitas vezes não haja maldade, mas são obsessões. Kardec fala no Livro dos Médiuns. O que é uma obsessão? Está lá no capítulo 23. Ele diz o seguinte, é o domínio que um espírito julga ter sobre outro. Qualquer um dos dois pode estar encarnado ou não. Esse domínio nem sempre logra maldade. Às vezes esse domínio ele pode ser até por um amor desequilibrado. Sabe aquelas pessoas que dizem amar, mas que querem saber aonde a outra está o tempo todo? E ficam ligando no celular aonde você está, com quem você está. Isso é obsessão. De encarnado para encarnado, na maioria dos casos que a gente vê. A Denise, lá do Rio de Janeiro, também nos traz, ó. Segundo o Dr. Ricardo Di Bernardi, eu já vi palestra dele, ele é muito bom. Trata-se de monoideísmo auto-hipnotizante. Quando é monoideísmo, é meu, então sou eu que estou me hipnotizando. Perfeita colocação. Mas pode ser hipnotismo externo também. Foi o Arnaldo que trouxe pra gente. Porque às vezes o ovoide ele é implantado. Se ele é implantado, então é uma hipnose externa. Então tem os dois lados, tá, Denise? Fabrícia, lá de Portugal. No livro Nos Domínios da Mediunidade, fala de uma irmã encarnada que fica ligada pelo espírito de Libório, que ela obseda. Pois é. Obsessão de encarnado para desencarnado. Acabamos de comentar. Aí Elvira volta para fazer um outro comentário. Na verdade, uma pergunta. Mas o espírito vai perdendo substância do perispírito até perder a forma? Não, não tem perda de substância. Pelo menos até onde eu sei, não. É uma retração mesmo. André Luiz nos diz em um dos seus livros, se eu não me engano é no Missionários da Luz, que existe uma aproximação entre os átomos que formam as moléculas do perispírito. Então, se o espaço entre um átomo e outro é diminuído,
automaticamente as moléculas são diminuídas e o corpo espiritual consegue enxugar o seu tamanho. Não há, até onde eu sei pelo menos, não sou um estudioso dessa área, todo mundo sabe que eu tenho uma preferência pelo estudo do Evangelho, eu gosto da obra do Emmanuel. Voltei a estudar a mediunidade quando fui convidado a estar aqui com vocês nos sábados de manhã, mas até onde eu sei não há perda de matéria. Se houver, nós vamos buscar esse material para trazer para vocês. O Arnaldo vem nos trazendo. André, essa situação pode ser conduzida por um espírito hipnotizador, magnetizador, voltado para trabalhos das trevas, não é? Com certeza. É o hipnotismo externo. Como foi comentado aqui para cima, tem a auto-hipnose do pensamento fixo, mas tem também a hipnose externa, dos líderes do mal, os líderes de gangues. Nós vimos isso no livro Libertação, do Gregório. Aqueles que leram o livro Libertação de André Luiz sabem do que eu estou falando. Aqueles que não leram, sugiro a leitura. Mas Gregório era um grande líder das hordas do mal, tinha muito poder e tinha sido papa na Igreja Romana. Sugiro a leitura. O Léo, lá de Goiás, está nos trazendo também. André, na última reunião atendemos um médico desencarnado que praticou muitos abortos. Foi quando o vi. Ele suplicava por ajuda, pois tinha centenas de fetos que o comiam vivo. Eram como larvas. Seriam esses fetos ovoides? Possivelmente. Não é impossível. Claro que eu não tenho como saber o que você viu, mas não é impossível. Porque às vezes a raiva desses fetos que iam ter uma oportunidade de reencarnar para progredir, e essa oportunidade foi interrompida por esse médico. A raiva deles é tão grande que o monodeísmo ou monoideísmo faz com que eles ovoidizem. Não é impossível, não. E como o Arnaldo está dizendo, tudo que foi falado até agora explica um pouquinho, um ou alguns dos aspectos da prisão mental. Tudo girou em torno da pergunta que a Rivane tinha feito, que nós vamos tocar no assunto daqui a pouquinho. A Fabi também nos trouxe, ó. Em nosso lar tem também o caso daquela mulher que praticava abortos. Está no livro. Não me lembro, eu acho que não está no filme. Chega às portas de nosso lar, dizia que fazia muita caridade, que queria entrar, mas não teve permissão. Então, tudo isso complementa, tudo isso traz para a gente noções sobre a prisão mental. Vamos voltar para o texto. Existem inúmeros casos em que o espírito luta titanicamente para desvencilhar-se da prisão mental que o encarnado estabelece em torno dele, conservando-o cativo e subjugando-o a pensamentos dolorosos e enfermiços. Então, muitas vezes, o espírito tem dificuldade para se libertar de uma prisão mental, como nós acabamos de dizer, mas quem alimenta essa prisão mental é o encarnado, não é o desencarnado, não, gente. Então, quando nós dizemos, ou quando nós acreditamos, que a obsessão se dá de desencarnado para encarnado apenas, porque é a forma que nós mais abordamos no movimento espírita, nós estamos demonstrando extrema ignorância dos princípios da obsessão. Vou repetir o que eu já falei. Kardec nos diz que obsessão significa o domínio que um espírito logra ter sobre outro, mas ele não fala qual dos dois está encarnado. Pode estar os dois encarnados, pode estar os dois desencarnados e pode estar um em cada plano. E esse domínio nem sempre é por maldade.
Às vezes é um amor desequilibrado. Aquela pessoa que não abre mão. Se não for meu ou se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Mas olha que interessante que o Peralva está dizendo. Muitas vezes quem alimenta energeticamente essa prisão mental é o encarnado. É ele, encarnado, que obseda. É ele, encarnado, que mantém essa prisão mental de onde o desencarnado não consegue sair. Guaraci de Lima Silveira está trazendo para a gente. As obsessões de encarnados para encarnados são pouco estudadas, mas elas são um grande tormento, com certeza. Nós estamos vendo pessoas sofrendo, e sofrendo ao extremo. Sofrendo ao extremo. Às vezes chegando a cometer crimes. Como a Elvira está nos trazendo aqui, ó. Essa é pouco estudada, eu concordo com você, Guaraci. E a Beth também complementa, ó, bem lembrado. Na auto-obsessão são os pensamentos negativos. Também tem esse outro aspecto da auto-obsessão, da pessoa que não se perdoa, não se aceita, não se dá o direito de ser feliz. Ó, mais um complemento. Obrigado a todos aqueles que estão participando, gente. Olha isso. O perfeccionista, Cláudia, muito bem lembrado, também é auto-obsessão. Ele não abre mão de fazer tudo com perfeição absoluta. Também é auto-obsessão. A Fabi está nos perguntando. E quem sofre de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo? Aí, Fabi, já é uma disfunção. Não necessariamente uma obsessão. Pode ter um fundo auto-obsessivo. E pode até ter um fundo de obsessão externa. Mas ela é uma disfunção interna, não necessariamente uma obsessão. A Beth está nos perguntando, o personalismo também? Com certeza. O fato é que tudo isso decorre de quê? Todos esses fatores auto-obsessivos decorrem de quê? Questão 785 de O Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? Kardec faz essa pergunta ao Espírito de Verdade. E a pleiade de espíritos elevadíssimos nos diz que é o orgulho e o egoísmo. Tudo isso decorre de orgulho e egoísmo. Todos os nossos traumas, todos os nossos medos decorrem de orgulho e egoísmo. Por orgulho e egoísmo é que nós plantamos determinadas sementes e às vezes em outra encarnação a gente reencarna com um trauma. E esse trauma é o quê? Decorrência da culpa, porque quando a gente desencarna, é resgatado do umbral, vai a uma colônia espiritual e vai estudar a situação, vai ver o que aconteceu em decorrência do nosso erro, a gente gera naturalmente um complexo de culpa. É natural isso, gente. A Fabrícia está nos trazendo. Muitas vezes o encarnado chega às casas espíritas pedindo ajuda. Mas quando saem do corpo pelo sonho, desdobramento, vão encontrar com aqueles que obsedam.
No fundo, não querem ou não conseguem se livrar daqueles a quem se associou. Muitas vezes eles procuram a casa espírita, né, Fabrícia? Querendo, mas não querendo. Querendo só da boca para fora. Muito boa também a sua colocação. Mas para encerrar o comentário desse parágrafo, muitas vezes, e são os casos menos estudados, como foi dito aí para cima, quem alimenta essa prisão mental é o encarnado. E a gente fica colocando a culpa em espírito. O Peralva continua. Para maior facilidade, estudemos o assunto à luz do diagrama seguinte. Agora ele vai falar sobre a prisão mental, que pode envolver pessoas, que é a obsessão, situações ou coisas, objetos, posses, que também pode gerar uma obsessão, gente, porque às vezes a pessoa desencarna e ela fica obsedando a casa que ela morava. Ela não consegue se desprender daquela casa, porque foi ela que construiu, ela decorou do jeitinho dela. E quantos casos nós vemos de pessoas que desencarnam e ficam obsedando sua caderneta de poupança? Ficam, ficam obsedando a sua fortuna. Eles ficam observando de que forma aquele montante que eles levaram anos, às vezes décadas para juntar, está sendo gasto pelas pessoas. E se estiver sendo gasto de forma irresponsável, na opinião deles, esses espíritos sofrem ao extremo no plano espiritual. Que onde já se viu eu juntar durante décadas e esse irresponsável gastar em tão pouco tempo? Aí, num segundo momento, o Peralva nos traz, ainda dentro do diagrama, frutos da doutrinação. O que nós podemos fazer com o diálogo? Porque doutrinação é aquele termo antigo. O diálogo, o atendimento, o acolhimento nas reuniões mediúnicas, com todos os mecanismos. Porque às vezes a gente só se prende ao diálogo, como se o atendimento de um desencarnado em transe psicofônico se limitasse apenas ao que o dialogador, médium dialogador, no termo antigo, ao que o doutrinador está falando, como se não houvesse todo um amparo espiritual, como se não houvesse um choque anímico, uma troca de energias. Quais podem ser os frutos da doutrinação, do diálogo, do atendimento? Desligamento de tomadas mentais por meio dos princípios libertadores que doutrinadores ou dialogadores, esclarecedores, enfim, distribuem na tarefa do pensamento. Porque nós já sabemos que tudo gira em torno do pensamento. Então, muitas vezes nas reuniões mediúnicas, o espírito nos diz o seguinte ao final do diálogo: eu vou tentar, mas não sei se eu vou conseguir. E a orientação nesses casos é o seguinte: meu querido, tudo depende do seu mundo mental. Vai depender de você desviar os pensamentos disso. Quando você se lembrar e se sentir tentado a voltar, desvie os seus pensamentos e faça uma prece.
Muitas vezes nós precisamos fazer isso, gente. Ensiná-lo a desviar pensamento daquilo que atraía ele. Porque senão ele sai da colônia, ele sai do hospital e volta para fazer a mesma coisa. Porque essa história de falar assim, fulano fugiu do hospital, fulano fugiu da colônia. Gente, isso é conversa. Espírito superior, ele respeita livre-arbítrio, ninguém precisa fugir, não. Ele sai andando pela porta. Vocês viram a sobrinha do Lísias? Acho que é Heloísa o nome dela, se eu não me engano. No filme Nosso Lar, ela saiu andando pela porta, ninguém foge, não. Não é cadeia? Ele sai andando pela porta. Os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão convencer, ou eles vão tentar convencer a gente a ficar. Mas se a gente encasquetar de voltar, sai andando pela porta. Porque tem que ser pelo nosso esforço que a gente tem que ficar. Quando o desequilíbrio é muito grande, mecanismos são usados para nos manter lá contra a nossa vontade. Porque aí tem que haver um equilíbrio entre justiça e misericórdia. E depois que acontece o diálogo, que o Peralva está usando o termo clássico, doutrinação. Dentro do diagrama tem um outro estágio. Peralva chama de consolidação do equilíbrio. Estudo mais meditação igual renovação. E aqui tem fatores importantes, gente, porque estudando nós estamos. Agora, meditar os nossos estudos já é uma coisa que raramente se faz. A maioria de nós pega o texto ao pé da letra e não medita sobre ele. Não reflete sobre ele. E nós já sabemos que doutrina espírita não se aprende na linha. Se aprende nas entrelinhas. Doutrina espírita, a gente aprende na interpretação. E parece que a gente não está entendendo bem isso. O próprio texto de Kardec, muitas vezes, ele só é entendido profundamente quando a gente aprende a interpretar texto. Quando a gente aprende a juntar informações. Quando a gente aprende a montar quebra-cabeça. Porque às vezes dentro de um mesmo livro tem 3 ou 4 informações em 3 ou 4 capítulos diferentes que uma complementa a outra. Então, se a gente não aprender a montar esse quebra-cabeça, nós não vamos entender nada. O Arnaldo traz para a gente. Isso mesmo, André. Poderia nos falar em outra aula sobre um roteiro de meditação. Temos muita dificuldade com isso e misturamos tudo na meditação oriental. É um trabalho complicado. Talvez eu seja o maior necessitado de meditação entre todos nós aqui. Eu preciso muito. Mas vamos pesquisar, vamos tentar juntar material e a gente fala sobre isso. Trazer um material seguro doutrinariamente. Mas vamos pensar nisso, tá, Arnaldo? Então, estudo mais meditação igual renovação. Quando a gente estuda e vai refletir o resultado do nosso estudo, pode haver a renovação. Porque aí, na hora da meditação, na hora da reflexão, é que a gente vai pegar o material do estudo, o conteúdo que foi estudado, e vai pensar assim: essa parte eu posso aplicar na minha vida imediatamente.
O estudo puro e simples, muitas vezes, só aflora mais ainda o nosso orgulho. E é aí que pode surgir o fanatismo. O que é o fanatismo? É a pessoa que fica girando só em torno da teoria. E ai de quem não respeitar o ponto de vista dele. Então essa meditação, gente, faz muita falta. A gente refletir o que estudou. Deixa eu ver o que eu consigo colocar em prática o mais rápido possível. Porque não dá para ficar girando em torno de teoria, senão a gente fica pregando teoria e na hora de colocar em prática a gente mesmo não faz. Então soma-se ao estudo a meditação e existe a renovação. Soma-se à renovação o trabalho, acontece a libertação. Renovação mais trabalho igual libertação. Depois que aconteceu um pouco de paz no coração, depois que o nosso coração encontrou um pouquinho de paz, que é a renovação, novos conceitos sendo praticados de acordo com a nossa capacidade, porque simplesmente encontrar respostas não faz de nós espíritos iluminados. Então a gente vai aplicando isso conforme a gente consegue. O processo de renovação, ele é lento, ele é gradativo. Aí a gente soma a essa renovação o trabalho, encontrou paz, vamos levar essa paz para as pessoas. Renovação mais trabalho igual libertação. Aí o que eu faço? Consolido o meu equilíbrio. E aí vem a quarta fase, dentro do diagrama, que o Peralva está chamando de despejo. A ausência de afinidade em virtude de o encarnado modificar os centros mentais. Perda de sintonia. A partir do momento em que eu estudei, meditei e, portanto, me renovei, somei à renovação o trabalho e, portanto, me libertei, eu alterei completamente a minha sintonia. Quando eu alterei a minha sintonia, quem me perseguia já não tem mais acesso a mim, porque a minha sintonia subiu. Se ele quiser me influenciar, ele vai ter que subir a sintonia dele para poder me acompanhar. Quando ele sobe a sintonia dele, a espiritualidade maior dá graças a Deus, porque aí ele se abre para a renovação. Se ele não me acompanhar, ele não faz mais nada comigo. Se ele me acompanhar, ele fica mais acessível ao trabalho da espiritualidade. Então esse crescimento, ele é uma bênção, não só para nós, mas para todo mundo. Inclusive para aqueles espíritos que nos acompanham. Esse mecanismo da sintonia, ele é fantástico. Se o desencarnado não nos acompanhar, ele já não nos influencia mais. Se ele nos acompanhar, subindo um pouquinho a sintonia dele, ele se abre para os ensinamentos. Aí o nosso evangelho no lar vai fazer mais diferença ainda. Aí a energia do passe da espiritualidade, enquanto nós fazemos o evangelho, passe sobre o obsessor, claro, vai fazer mais diferença ainda. Mas de tudo isso que o Peralva nos falou, o que vale aqui é a necessidade de meditação. Isso é urgente. Nós precisamos parar, pensar. Nós precisaríamos ter pelo menos uns 20 minutos, meia hora por dia para meditar. Colocar uma música tranquila, respirar fundo.
sair dessa sintonia, dessa loucura, dessa correria do dia a dia. E às vezes, mesmo com todo o conhecimento espírita que nós temos, a gente não faz isso. E o Peralva continua. Como sabemos, a influenciação dos espíritos sobre os encarnados se exerce pela sintonia. Acabamos de falar. A ausência de sintonia, a ausência de influência. Pessoas cujos pensamentos, palavras e ações determinam um padrão vibratório inferiorizado estarão, a qualquer tempo, à mercê das entidades perturbadas e perturbadoras. Então não adianta querer colocar a culpa em desencarnado, gente. Quem está dando sintonia para eles somos nós. Mesmo que existam situações kármicas, mesmo que seja a obsessão por vingança plantada em outra encarnação, não tem erro. Se a minha sintonia fosse melhor, ele não teria acesso a mim. Gente, isso é fato. Se eu sair da sintonia, ele não me alcança. Em síntese, o efeito das obsessões se faz sentir invariavelmente mediante um traço de união entre nós e os espíritos, entre a mente encarnada e a desencarnada, aqui no caso dessa obsessão. No caso da obsessão de um desencarnado para um encarnado, porque existem as outras formas. Nós conversamos sobre elas agora há pouco. Tem alguma coisa nos mantendo ligado a esses espíritos. E cabe a cada um de nós que estiver passando por problemas de obsessão descobrir o que é. A Fabrícia vem trazendo um comentário interessante. Ó. Nossa mente é o nosso endereço. Nossos pensamentos são nossas criações de luz e sombra. É como se fosse, né, Fabrícia, a nossa impressão digital. Nossa impressão digital é aquilo que a nossa mente exterioriza. E a Beth está perguntando para a gente. André, e esses espíritos que são colocados ao lado dos trabalhadores da casa espírita? Aí, Beth, o vínculo de sintonia não existe. Muitas vezes ele não existe. Aí o trabalho de vinculação é feito pelos trabalhadores do plano maior. Para que esse espírito seja levado a uma reunião pelo trabalhador e para que através da pressão desse desencarnado, o encarnado teste e treine as suas virtudes. Porque se um desencarnado é colocado do meu lado para ir comigo para a próxima reunião mediúnica aqui no Portal de Luz, e eu deixo ele me influenciar, me estressar, vamos pensar o seguinte: eu não passei no teste. Eu preciso ser testado o tempo todo. Mas nesse caso, se o trabalhador é uma pessoa boa, vinculada a uma entidade mais difícil, é a ausência de sintonia. A vinculação é feita pela espiritualidade maior, porque aí nós temos que lembrar o seguinte: os opostos também se atraem. E nós não podemos achar que quando a gente está bem, a gente só vai ter espírito superior ao nosso lado.
Porque quando nós acendemos uma luz no meio das trevas, nós atraímos quem precisa de luz. A lei de sintonia, ela é mais profunda do que a gente pensa. A gente só olha a lei de sintonia, Beth, pelos aspectos superficiais. Se eu estiver bem, eu vou atrair bons espíritos. Essa é a primeira e mais básica lei. Agora, se eu estiver bem, eu também atraio pessoas que precisam de ajuda. Porque a espiritualidade vai enxergar de que forma? Se eu estou bem, eu posso ajudar. Mas a gente só leva a lei de sintonia ao pé da letra. Eu estou bem, eu vou atrair quem está bem. Se eu acender luz, eu atraio quem precisa de luz. E ela está dizendo, eu não tinha pensado dessa maneira. Esse é o problema, a gente não medita. A gente não reflete o conhecimento. A gente leva tudo ao pé da letra. E eu garanto, Beth, que não foi só você que não pensou. Tem muita gente que não para pensar. Será que quando eu estou bem eu só vou ter espíritos superiores ao meu lado? Gente, quantas vezes Chico foi surpreendido com toda aquela paz que ele transmitia por espíritos trevosos na casa dele. Chico Xavier. Mas se o Chico tinha espíritos trevosos na casa dele, eu vou esperar o quê? Doutor Bezerra de Menezes na minha? Você está brincando comigo. Corre o risco de eu chegar aqui em casa e dar de cara com Saddam Hussein, Osama Bin Laden. Aguenta firme, gente. É, vocês dão risada, né? Vamos lá, mais um trechinho para a gente entrar em possíveis perguntas. Vinculamo-nos aos espíritos pela fusão magnética. Ó. Alguém comentou lá atrás que ele entraria, que o autor entraria em fusão magnética. O que implica reconhecermos o acentuado coeficiente de responsabilidade que nos cabe por permitirmos que a nossa casa mental seja ocupada por hóspedes menos esclarecidos. Quem é que escolhe os hóspedes da minha casa mental? Eu mesmo. Minha casa mental é habitada, ou no caso desses espíritos, ela é invadida por espíritos que eu escolho. Nós temos o direito de escolher quem é que vai, entre aspas, habitar nossa casa mental. Gente, Jesus chegou a tocar nesse assunto. A candeia do teu corpo são os olhos. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Está em Mateus capítulo 6, versículo 22. Cada um de nós tem o direito e o dever de escolher os hóspedes que vai habitar a sua casa mental. Cada um se vincula àquele que quer. É direito nosso escolher. E o mecanismo é o quê? A nossa mente. O vigiai, orai, tentar manter-se bem, tentar não ficar triste apesar das situações do dia a dia, tentar não ficar revoltado, tentar manter o equilíbrio mediante tudo que está acontecendo com a gente. Existindo afinidade, haverá logicamente fusão magnética.
Essa fusão magnética, gente, ela pode ser em sintonia alta, quando nós estamos bem sintonizados com espíritos mais evoluídos, vai haver a fusão. Como nos diz André Luiz, nesse mesmo livro, nós já comentamos esse conceito, vai haver vibração compensada. Vibração compensada é o quê? É a troca exatamente quando acontece a sintonia. Esse conceito de fusão magnética, ele está intimamente amarrado com o conceito de vibração compensada. Mas essa fusão magnética, ou até a vibração compensada, também pode acontecer em sintonia mais baixa. Quando nós sintonizamos com espíritos mais atrasados. Quando a minha sintonia não está legal, eu encontro espíritos mais atrasados. É escolha minha, através da minha sintonia. Então, mesmo com todos os problemas, eu preciso tentar me manter bem. E aí é um problema, porque quanto mais responsabilidades nós temos na seara do Cristo, mais perseguidos nós somos. Eu acho que isso ninguém tem dúvida. Então, aqueles que estão na sala conosco, nas rádios, se nós somos expositores, dirigentes de reunião, dirigentes de estudo, dirigente de casa espírita, nós precisamos estar muito vigilantes, porque deixou cair a sintonia pelas responsabilidades que nós temos frente ao cristianismo, vão fazer o possível para puxar nosso tapete. Nós precisamos tomar muito cuidado. Aí Rivânia está nos trazendo. André, os dirigentes podem ter uma maior fusão magnética com os irmãos desequilibrantes quando o seu grupo mediúnico apresenta oscilações nos momentos de vibrações? Eu acho possível. Porque eles vão passar pelas barreiras da casa, Rivane, para buscar ajuda. Nós temos uma tendência a achar que irmãozinho desencarnado, trevoso, não entra em casa espírita. Não, ele fica lá fora. Os espíritos não deixam entrar. Entram sim. Quando chegar a hora dele começar a ser ajudado, eles passam pelas barreiras vibratórias do centro, muitas vezes assistem reuniões mediúnicas, e quando ele chega para se manifestar, ele já sabe tudo que você vai falar. Então nós precisamos parar com essa bobagem de achar que desencarnado trevoso, difícil, não entra em casa espírita. Entra sim. Agora, essas oscilações, Rivane, elas são bastante complicadas e bastante perigosas, porque elas abrem portas. Elas abrem portas. E, em geral, a grande maioria dos grupos mediúnicos, dos grupos de desobsessão, dos grupos espíritas de uma forma geral, tem um ponto fraco. Tem sempre alguém mais complicado, mais melindroso ou mais melindrosa. Sempre tem. Então nós precisamos estar muito vigilantes. E às vezes, o dirigente, agora eu vou entrar na tentativa de responder o que a Rivane nos perguntou. Às vezes, o dirigente, ele pode estar sobrecarregado. Então, em cima de todos os trabalhos que ele tem na casa,
mais o trabalho profissional, porque ninguém vive de doutrina espírita. Nós temos que trabalhar para Jesus, mas temos que ganhar o nosso pão de cada dia, nós temos problemas familiares, problemas profissionais, tudo isso vai se atropelando. Às vezes, esse desequilíbrio de um ou mais trabalhadores estoura nas costas do dirigente. Por estar sobrecarregado e pelo amor que ele tem no grupo, por fazer todos os esforços para que o grupo se mantenha seguro, às vezes ele se desequilibra quando vê o grupo entrar em desequilíbrio. E quando ele se desequilibra, quem abre campo vibratório para essas vinculações são eles. É ele, o dirigente. Pode acontecer sim. Aliás, se é que eu posso dar um testemunho aqui, já aconteceu comigo. Às vezes o grupo entra em desequilíbrio e a gente dá a vida para manter um grupo seguro. Porque grupo mediúnico é atacado o tempo todo. E a hora que você vê o grupo entrar em desequilíbrio, às vezes nós não temos o equilíbrio para manter a coisa segura. Quando nós nos desequilibramos, os trabalhadores ficam em segurança. Mas quem cai é a gente. Já aconteceu comigo. Nesse caso, muita oração, vigilância e confiança na espiritualidade maior. Porque não vão desamparar a gente. Nesse pouquinho de mérito que nós já temos, não vão desamparar a gente. Fica tranquilo. Mas pode acontecer, Ivani. Tanto pode acontecer que comigo já aconteceu. A Fabi trouxe uma pergunta para a gente também. Gente, eu vou encerrar aqui a parte expositiva. Nós vamos entrando nas perguntas aí, se elas existirem, tá? Fabi, lá da Alemanha. No caso de uma obsessão e espíritos ovoides, o caso de chipófagos, teria algo a ver com isso? Não saberia te dizer. Eu acredito que esteja tudo relacionado, né? Porque vai do desequilíbrio do médium, vai do desequilíbrio da entidade, vai do problema de sintonia, deve estar tudo relacionado. Eu não acho impossível, não. Acredito que esteja tudo relacionado, sim. Perfeitamente possível, porque como nós estamos estudando há bastante tempo, Fabi, tudo parte da sintonia. E aí nós temos que nos lembrar também que existem problemas e questões reencarnatórias. Então, que tipo de entidade nós atraímos? Além da sintonia, existem muitas vezes questões reencarnatórias junto a essas entidades que nós atraímos. Então não é só a sintonia. Às vezes aquela entidade que se aproxima da gente tem problemas reencarnatórios com a gente. Mas o ovoide, especificamente, é o quê? É alguém que tem um monodeísmo ou monoideísmo, né? Uma ideia fixa, muito forte durante muito tempo. Que pode ser a auto-hipnose, que é o monoideísmo, ou hipnose externa. E ele deforma o seu perispírito. Sugiro aqui o estudo das obras do Gilson Freire, de Belo Horizonte. Tem alguns vídeos dele na internet, ele fala muito bem sobre isso, é um estudioso dessa área. Mas muito bom mesmo. Vale a pena buscar o conhecimento dessa área pelo estudo do Gilson. Dismorfias perispirituais, deformação do perispírito, ovoidização,
Enfim, o Arnaldo nos traz uma pergunta. Se o amor liberta, as necessidades de reorganização e reabilitação diante de tal fato podemos perceber que essa prisão foi gerada por sentimentos de ódio? Com certeza. Posso até extrapolar o sentimento, né, Arnaldo? Não só o ódio, inveja, culpa, mágoa, que o ódio já é um caso extremo. Às vezes uma culpazinha já é o suficiente para gerar todo esse mecanismo da prisão mental. Daí a necessidade do vigiar e orar, gente. Não espera chegar no ódio, não. Vamos nos vigiar e vamos cortar, vamos quebrar esse mecanismo antes de chegar no ódio. Enquanto estiver lá naquela mágoazinha, já corta logo. Nós não temos direito de ter mágoa de ninguém. É difícil de entender isso. Porque nós temos as nossas falhas para corrigir. Então, se eu tenho direito de ter mágoa dos outros, tem um batalhão de gente que tem direito de ter mágoa de mim. E não tem como dizer que nós não temos desafetos de outra encarnação. Nós erramos feiamente em encarnações passadas. Se nessa encarnação, com todo o conhecimento doutrinário que nós temos, a gente está errando, você imagina na encarnação passada o que nós aprontamos. Então a gente traz uma leva de espíritos que nós ofendemos, que nós manipulamos. O Arnaldo traz uma brincadeira pra gente aqui. André, me disseram que perdoar é sinal de inteligência. Como estou treinando para ficar inteligente, estou perdoando a todos. Arnaldo, eu sou um jumento, então. Eu tenho uma dificuldade, velho. Mas é isso mesmo, vamos treinando para ficar inteligente. A Beth, aqui de São Paulo, capital, está perguntando: como posso encontrar essas obras? Não conheço o autor. Ele tem um livro, Beth, chamado Ícaro Redimido. O espírito é Adamastor, ele é o médium, e tem vários livros, desculpa, e tem vários vídeos esparramados aí pelo YouTube. Gilson Freire. Ele é muito bom. Dá uma olhadinha. Vale a pena. É um excelente estudioso dessas dismorfias do perispírito, deformação, comportamento do perispírito referente ao mundo mental do médium, desculpa, ao mundo mental do espírito, né? Ele é excelente, vale a pena. Bem científico. A Elvira está nos perguntando, é a história de Santos Dumont, não é? Parece que sim. Eu tenho o livro aqui, não li ainda, parece que sim. Ouvi dizer que sim. O livro está aqui, eu não consegui ler ainda, mas me parece que sim. É Rivane, como é que chama o livro? É Ícaro Redimido. Guaraci de Lima. A mágoa gera depressão, que é uma prisão mental. Perdoar é libertar-se. Exatamente. Bem lembrado pelo nosso irmão. A depressão é uma prisão mental. E uma das prisões mentais que nós mais vemos hoje nesse início de século XXI. Porque nós não sabemos lidar com os nossos sentimentos.
Apesar de todo o conhecimento que nós temos, técnico, científico, tecnológico, nós não estamos sabendo lidar com os nossos sentimentos. Parece brincadeira, né? A Denilda Ávila, lá do Rio de Janeiro, nos pergunta: André, a depressão pode ser uma disposição orgânica? Sim. Disposição orgânica, ela já é referente a um problema reencarnatório, pode não ser um problema mediúnico. Porque o que é a disposição orgânica? Ela é decorrente daquilo que nós trazemos no perispírito. Então não tem nada a ver com obsessão. Nós temos mania de achar que todo problema de depressão tem pressão espiritual em primeira análise. Não tem. Não necessariamente. Aí nós temos que entender o seguinte: todo caso de obsessão, todo caso de depressão, tem associação espiritual? Tem. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender agora. O que nós precisamos entender é o seguinte: a depressão é causa e a obsessão é efeito. E aí vem o que a Denilda perguntou, que a depressão é uma disposição orgânica. E aí a vibração caiu, entidades se associaram. Então a depressão é causa, a obsessão foi um efeito. Ou pode acontecer o contrário. A obsessão é causa e a depressão foi um efeito. É isso que a gente precisaria descobrir em cada caso para poder ajudar. Quando a depressão é causa e a obsessão é efeito, a casa espírita só consegue ajudar o externo. E você, além disso, oferece o evangelho. Mas é a pessoa que vai se reerguer. Quando a obsessão é causa e a depressão é efeito, a gente consegue ser mais útil. Que aí você evangeliza o médium, acolhe as entidades e a pessoa, se esforçar, consegue se reerguer. Mas é necessário entender isso. Às vezes, depressão é causa. E por causa da queda vibratória, obsessão é efeito. Às vezes, obsessão é causa e depressão é efeito. E a Beth nos pergunta: é atração por afinidade? Às vezes sim. Aí é o segundo caso. Desculpa. Aí é o primeiro caso. A pessoa tem a depressão nela, não é na síntese um problema espiritual. Ela traz culpa, ela traz problemas reencarnatórios, e em cima desses sentimentos que são dela, o cérebro não consegue gerar neurotransmissores. É um problema dela. E como a vibração dela é baixa, ela atrai entidades. Mas o problema em síntese é dela. Então é necessário entender isso. Muito necessário entender isso. Quando a depressão é causa e quando a depressão é efeito com relação à obsessão. Deixa eu ver o que o meu amigo Armando, lá de Salvador, está nos dizendo aqui em cima. André, quando sentimos esse sentimento negativo, não seria interessante meditar sobre esse sentimento para aprender a lidar com eles? Com certeza, Armando. O problema é que, em geral, a gente não faz isso. Porque meditar o sentimento dói. A gente tem que olhar para coisas que nos machucam e a gente não é muito fã de fazer isso. Mas você está correto. Você está correto. Mas em geral a gente não consegue fazer isso. Porque meditar sentimento significa olhar para algumas coisas que nos machucam. A gente quer jogar isso fora. Se possível, botar numa gaveta, trancar e jogar a chave fora. Então é necessária muita maturidade
espiritual para a gente meditar sentimento. Por que eu estou com raiva? Por que eu estou triste? Essa meditação sobre sentimento ela seria muito útil, inclusive, para médiums. Porque a partir do momento em que eu medito e descubro que eu não tenho motivo para estar triste, essa tristeza que eu estou sentindo pode não ser minha. Então alguém pode estar associado a mim transmitindo tristeza ou transmitindo raiva. Para médiums isso seria sensacional. Mas é difícil. É muito difícil. Queridos, mais alguma pergunta? Posso ser útil ainda? Nós temos uns 4 ou 5 minutinhos. Deixa eu mandar um abraço, gente, para o pessoal da Rádio Brasil Espírita, que está nos acompanhando lá pela rádio. Queridos, obrigado por estar entre nós mais uma vez. Deus abençoe a todos em pleno sábado de manhã, buscando conosco o conhecimento. Abraço para vocês, abraço para aqueles que estão lá no canal 3 da Rede Amigo Espírita também. Deus abençoe a todos nós. Sem palavras para agradecer a presença de vocês, a presença dos que estão na sala com a gente. Não temos palavras para agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando de poder contribuir, poder compartilhar esse pouquinho que a gente sabe sobre essa doutrina. Pode, Arnaldo, claro que pode. Deixa eu fazer só um convite aqui então, a pedido do pessoal lá do Rio. Nós vamos estar no dia 30/8 no Rio de Janeiro, fazendo um evento sobre mediunidade. Arnaldo, coloca para mim, por gentileza. Deixa que eu ponho aqui. Aqui. Das 15 às 18h30, nós vamos estar fazendo esse evento que está no folder aqui na área de texto. Segundo encontro, 15º encontro de mediunidade, Manuel Filomeno de Miranda. Tema central, reuniões mediúnicas e educação da mediunidade. O local é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, fica na rua Mapendi, 158, Taquara, no Rio de Janeiro. Rivane, você está falando esse estudo lá do Rio? Então, se alguém puder estar conosco lá no Rio de Janeiro, participando desse estudo, vai lá, dá um abraço na gente, pra gente se conhecer, eu vou ficar muito feliz. Denilda está perguntando se precisa se inscrever antes. Eu acho que não, eu não estou sabendo de nada quanto a isso. Mas em todo caso, aí no cartaz, Denilda, tem o telefone do centro para você se informar, tá? Não sei se está dando para ver. Acho que tá, sim. Então nós vamos estar lá
espero poder ser útil, espero poder contribuir, só isso. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a oportunidade que vocês me deram de poder ser útil, de poder trabalhar, de poder estar com vocês, amigos do coração. Arnaldo, pode colocar aí a divulgação do vosso trabalho, enquanto eu faço a prece final, tá? Vamos agradecer os amigos espirituais pela presença, pelo acolhimento, pela inspiração. Pela luz que brilhou entre nós durante esse estudo, embora muito singelo, nós oferecemos o melhor que tínhamos. Amigo Jesus, sem palavras para agradecer a oportunidade de trabalho, de esclarecimento, de troca, de compartilhamento. Abençoa-nos, Senhor, nesse sábado bendito, nesse fim de semana, em que a luz precisa brilhar no nosso coração, não só no fim de semana, mas em todos os dias. Que a tua paz nos envolva, Senhor, e que nós aprendamos a gostar e fazer por merecer essa paz. E passemos a compartilhá-la com todos aqueles que dela precisarem, mas que ainda não conseguirem alcançá-la por si mesmos. Que assim seja. Graças a Deus.